Adulterações na rede elétrica e no sistema de fornecimento de água causam perdas milionárias para as empresas responsáveis pelo abastecimento. Só em Minas Gerais foram identificados 65 mil gatos de energia só no ano passado. E o furto de água causou prejuízo de 400 milhões de reais. Quem comete esses crimes pode pagar multa e ser preso. Nas ruas de Belo Horizonte não é difícil encontrar uma cena como esta. Ligações de energia clandestinas, os chamados gatos, estão espalhados pela cidade. Esse é um jeitinho que algumas pessoas encontram para não ter que pagar a conta no fim do mês. Além da ligação, o famoso gato, né, que é a ligação direta, tem interferência na medição, que é quando alguém influencia no equipamento diretamente, né? E foi evoluindo com o tempo, né? Eles vão partindo de fraudes de manipulação dos componentes mais simples, né? Fazendo simplesmente a interferência no equipamento de forma mecânica, né? Até para a interferência em medidores eletrônicos, que são mais avançados. Neste laboratório, os técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais trabalham para identificar as fraudes. Todos os meses chegam 10 mil aparelhos com suspeita de irregularidades. Aqui, eles são analisados e é possível ver, inclusive, há quanto tempo ocorre o furto de energia. O leiturista ele identifica um problema na leitura da medição, né? É gerada uma inspeção, o eletricista vai lá, identifica e lavra o termo de ocorrência de inspeção quando detectar alguma irregularidade na medição. Só no ano passado, as ligações irregulares no sistema elétrico representaram um prejuízo de 450 milhões de reais para a CEMIG. A estimativa da companhia é de que sem as adulterações, a conta de luz dos mineiros poderia ser até 5% mais barata. Este engenheiro explica que nos últimos 3 anos o número de irregularidades cresceu e as perdas comerciais da empresa aumentaram 30%. Por isso, a fiscalização teve que ser intensificada. Nos últimos anos, a gente quase que dobrou de 2018 para 2017 as fiscalizações. Em 2017, nós fizemos 100 mil fiscalizações em todo o estado, em consumidores com suspeitas fortes de fraude. E em 2018 nós subimos esse número para 185 mil inspeções. Agora, para 2019, nosso objetivo é fazer 300 mil inspeções em todo o estado. As fraudes não ocorrem só nas redes de energia. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, adulterações nos hidrômetros e ligações clandestinas são o principal motivo de perda da água tratada na região metropolitana de Belo Horizonte. No ano passado, a Copasa deixou de arrecadar 400 milhões de reais por esse motivo. Hoje, na região metropolitana, nós temos cerca de 250 mil economias de água em situação, avaliadas em situação de gato ou fraude ou factível de água. Quem paga água, quem paga energia, paga pelo gato do cidadão sem consciência que está fazendo essa ação, né? Quem comete fraudes desse tipo pode responder criminalmente por meio do artigo 155 do Código Penal. O cidadão está sujeito a multas e pena de 1 a 8 anos de prisão. Ela pode responder através de 2 áreas distintas, na área civil e na área criminal. Na área civil, em razão do prejuízo, sanção pecuniária. Quer dizer, ele terá que pagar pelo consumo que ele não pagou anteriormente. E na área penal também, ele vai responder uma ação penal pelo delito de furto que foi praticado. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, repercutir a reportagem, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Bruno Calel Araruna de Oliveira. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, obrigado aqui pelo chamamento, por eu ter vindo até aqui. Bom, nós acompanhamos na reportagem um caso local de Minas Gerais, mas infelizmente essas irregularidades, o furto de energia, acontece em todo o país. Nós tivemos recentemente um caso aqui no Distrito Federal, não foi, doutor Bruno? Isso mesmo, Rafaela. Agora, recentemente, salvo engano, dia 30, nós tivemos aqui um caso em que alguns funcionários da CAESB vieram a ser presos, da SEB, na verdade, e suspeita-se que o débito seja de algo em torno de 600 milhões de reais. Então,
é algo recorrente que acontece em todo o nosso país. Não aconteceu somente em Minas Gerais, como dito na reportagem. É uma situação que acarreta ou que afeta toda a população aqui de nosso país. Bom, é importante a gente alertar que é crime. Inclusive, nós temos aí na legislação 3 situações. Temos o furto, estelionato e corrupção ativa. Queria que o senhor destrinchasse e explicasse cada uma. Exatamente, Rafaela. O furto, ele ocorre quando o gato é feito e não há um medidor entre o gato e a residência da pessoa. Então, se a ligação for feita diretamente do poste, aí realmente nós estaremos falando aqui sobre furto. Já nos casos em que há um medidor e esse medidor é alterado, ele é adulterado, existe a famosa e falada aqui estelionato em relação à ordem pública. Já também temos alguns casos, especialmente esse que estou falando aqui do Distrito Federal, que seria a corrupção ativa, que algumas pessoas pagavam valores para que entes públicos, funcionários públicos, efetuassem aqueles ou o gato direto do poste ou até mesmo fraudasse os medidores. Então, nesse caso, pode ser caracterizado também corrupção ativa. Doutor Bruno, quem comete esse tipo de crime também será obrigado a pagar, por exemplo, a conta de água e esgoto? Sim, isso pode acontecer, desde que haja a possibilidade de que seja contabilizado aquele prejuízo. Então, se uma casa tinha uma média de consumo anteriormente e agora não tem mais, é possível sim se chegar a um cálculo específico. Agora, se o gato foi feito, não havia medidor, não há um parâmetro, então infelizmente fica quase que impossível medir qual foi a perda. Sendo assim, além dos prejuízos causados, a parte também pode ser penalizada através de multas. A gente está falando sobre o ponto de vista do consumidor ou quem pratica o gato, né, essa irregularidade. Vamos falar um pouquinho do outro lado. A empresa que o medidor que apresenta algum problema, e aí o consumidor acaba prejudicado, ou então a situação ali se inverte, como se o consumidor tivesse cometido algum ilícito e não foi bem assim. Quais os cuidados que o consumidor precisa ter para manter essa relação sadia com a empresa? Bom, é preciso verificar que existem alguns equívocos cometidos também pelas agências, pelas concessionárias de todos os estados e municípios. Nós precisamos nos defender em relação a isso, detectando algum tipo de vazamento. Existe também alguns casos em que as residências, por exemplo, no caso de água, vem um fluxo muito grande e aí ocorre um rompimento interno. Então, sendo detectado que o rompimento foi ocasionado pela concessionária, o consumidor tem a possibilidade de reaver o seu direito. Também, através das mensalidades, do consumo mensal, também se pode ter um parâmetro quanto à cobrança indevida que o consumidor pode vir a receber. E se acaso o consumidor vier a efetuar algum tipo de pagamento indevido, ele pode receber esse pagamento em dobro por força do artigo 42, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. A empresa ela tem algum tempo estimado para responder ao consumidor? Existe um prazo aí? Porque às vezes o consumidor é lesionado e fica um tempão, precisa entrar na justiça ou o sistema é mais célere? Bom, Rafaela, os prazos são diversos. Alguns deles aqui para informar os consumidores, por exemplo, prazo para ligação nova é de 48 horas, prazo para religamento de local que teve a conta cortada é de 24 horas. Em todo o país, doutor Bruno? Isso, em todo o país. Isso foi regulamentado pelas agências nacionais, então isso vale para todo o país. Doutor Bruno, mais uma vez eu agradeço os esclarecimentos, a participação conosco e uma boa tarde. Uma boa tarde, muito obrigado aqui pela presença e estamos sempre à disposição, sempre que precisar.